dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento, o workshop no setor moveleiro e arquitetura. Gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui e dos nossos parceiros neste evento, né? Representantes do Sindmadeira, nosso presidente Antônio Nicola Brasolino, Glenda Amaral, vice-presidente, Derbi Vieira, diretor financeiro, Paula Maciel, gestora de projetos, representantes do CAU, Eliomar Venâncio, presidente, Maria Alice Rampinelli, conselheira, Pedro Canal, gerente geral. Representando o SEBRAE, Luiz Toniato, diretor, Cristiane Castro, gerente, João Vicente Moreira, assessor. Na Findes, nossos gerentes de defesa de interesse, Cícero Grans e Fábio Dias. E para iniciar o nosso evento, nós convidamos para dar as boas-vindas os representantes do Sindmadeiras, Nicola e Paula. Passo a palavra para vocês agora. Presidente, por gentileza, fique à vontade para iniciar. Seu áudio está fechado para a gente, Nicola. Obrigado, Paula. Eu quero agradecer, em primeiro mão, todas as instituições envolvidas, sem essas instituições, a gente não consegue fazer um projeto, uma entrega bem estruturada. Eu agradeço o CAU, em nome a todos, mas em nome do Eliomar Venâncio, pelo esse estreitamento. Agradeço a Findes, porque sem essa estrutura a gente não consegue essa aproximação. Enfim, agradeço ao SEBRAE, que é um grande parceiro, tanto para as pequenas e médias empresas, e agradeço à gestora Paula por estar criando esse ambiente de bate-papo, de crescimento, e o nosso palestrante, João Jandor. Muito obrigado, que essa palestra vai ser o início de muitas aí. Obrigado. Obrigada, presidente. Clara, como você já nos passou a palavra, vou tomar a liberdade aqui de fazer a minha breve fala. Eu sou Paula Maciel, gestora de projetos do Sindmadeira, e fico muito feliz de ver sala lotada aqui e saber que a gente tem um material riquíssimo para ser entregue, com pessoas tão competentes como João Jantorno, Eliomar, Maria Alice. Então, assim, agradeço muito as instituições que toparam estar conosco, né? Agradeço principalmente a Findes aí por ter, junto com o SEBRAE, startado essa metodologia. Queria destacar que o Sindmadeira cada vez quer estar mais próximo da parte técnica de vocês também, né? A gente tem hoje um presidente que entende muito de especificações, né? Toda uma diretoria que a gente pode recorrer sempre. Então, em primeira mão, eu estou deixando aqui para vocês à disposição um canal exclusivo, né? Um e-mail, design@madeiraemóveis.com.br. Esse e-mail ele vai ser especificamente para tratar de questões técnicas, dúvidas técnicas sobre qualquer tipo de especificação que vocês precisem de um apoio do Sindmadeira para estar fazendo essa tratativa, ok? Caso vocês tenham necessidade de buscar alguma informação técnica e o Sindmadeira não a detém, a gente tem certamente uma gama de profissionais próximos de nós que vai responder às questões de vocês. Então, só para repetir, design@madeiraemóveis.com.br. Inclusive, madeiraemóveis.com.br também é o nosso site, onde a gente coloca uma série de informações muito importantes lá. Se vocês puderem acompanhar também, eu agradeço. E é isso, para não me estender tanto, só desejar um ótimo evento a todos nós. Estou ansiosa para saber das tendências aí que João Jantorno vai trazer para nós e a equipe do CAU também. Obrigada, um bom evento para todos nós.
Obrigada, Paula. Obrigada, presidente Nicola. Antes de passar a palavra ao João, eu só gostaria de informar que o nosso evento ele terá duração em média até às 11 horas. As perguntas iniciais poderão ser enviadas via chat e após as falas, ao final, nós faremos uma mesa redonda para respondê-las e também para debates. Informo também que não vai haver mais sorteio dos livros, que o presidente Nicola disponibilizou uma boa quantidade, então vai ser suficiente para doar para cada participante desse evento, tá? Eles vão ficar na recepção da Findes a partir de amanhã, é só retirar. No final, eu também vou lembrar, né, que pode ser que alguém não tenha entrado ainda, a gente vai falar nisso de novo. E agora, nós gostaríamos de convidar, né, para começar a palestra, o João Jantorno, que é designer de produtos da Placas do Brasil. João, seja muito bem-vindo. Passo a palavra para você nesse momento. Olá, bom dia a todos. Como diz aí, é claro, eu sou o João Jantorno, designer de produtos da Placas do Brasil. É até nesse momento oportuno para comentar sobre a Placas, e ainda, para quem não conhece, essa empresa 100% capixaba, né? A gente fica no norte do estado do Espírito Santo e que hoje é a empresa mais moderna do mundo do setor de MDF, ou seja, somos produtores de MDF, aí uma referência mundial, né? Onde tem todas as tecnologias e uma empresa 100% aqui do nosso estado. Isso é extremamente, assim, gratificante, né? Então, hoje a ideia, eu posso falar um pouquinho com vocês sobre as principais tendências que estão acontecendo aí, né, no Brasil e no mundo, e a gente percebeu muitos movimentos que vinham já acontecendo, né, sempre a tendência é uma coisa que sempre está aí acontecendo, não para, e com a pandemia, algumas delas aceleraram, outras elas surgiram, então essa é a ideia hoje, a gente fazer esse bate-papo, que está aí, o que é a tendência, não somente nos mobiliários, mas na arquitetura, no design de interiores, na decoração, de forma geral, assim, né, para dentro das nossas casas. Eu vou começar a compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, daí eu só queria ver se vai estar todo mundo conseguindo visualizar. Está aparecendo, João. Deixa eu só colocar em modo cheio, que aí a gente só vai ver ela. Todo mundo consegue ver? Perfeito, João. Tudo certo? Então, bacana. Então, a ideia, como eu comentei com vocês, é falar sobre as principais tendências de 2022, lembrando que eu não vou comentar sobre as macro tendências, mas sim as tendências específicas de 2022, né, que são coisas diferentes. Depois, até um outro momento oportuno, a gente pode estar trazendo esse tema também, que eu acho bem bacana. Vocês vão ver como se encaixam, né, nessas macro tendências, como tudo na arte, tudo que é arte está também relacionado com esses temas. O primeiro tema como tendência que a gente traz é Emergent Good Peace. O que seria isso, né? A emergência pelo lugar ideal. E esse lugar ideal seria um pouquinho ali de tentar equilibrar os grandes centros urbanos, toda a facilidade dos grandes centros urbanos, né? A questão da praticidade, de estar tudo ali muito ao entorno, tudo muito próximo, tudo acontecendo de forma muito rápida. E também a gente quer trazer um pouco da natureza, onde a gente precisa de uma leveza, de uma calmaria. Então, assim, os melhores do mundo, essa utopia, seria, de fato, conseguir conciliar, né, esses dois temas, a parte urbana e a parte da natureza, onde a gente quer chegar em casa e se sentir num refúgio, num ninho. E, para isso, a gente traz aí um equilíbrio, né? A gente faz uma mescla do novo com o antigo, os mobiliários smarts também, que estão muito em alta, para ganhar essa praticidade, essa facilidade, e cada vez mais os ambientes tendem a ser menores, então a gente precisa, ali onde que um momento vai ser uma sala, daqui a pouco a gente está adaptando para um quarto, enfim, então também igual com a pandemia, que a gente teve que se ajustar muito, trazer ali nossos home office, né? Onde foi todo o nosso momento de lazer, o momento de curtir a família, o momento de ficar em casa, onde a gente fazia as nossas refeições, até mesmo trabalhava. Então, todos esses ambientes, esses mobiliários começaram a ser modificados,
precisaram ser smart, precisaram ser inteligentes, para que pudesse haver essa harmonia dentro dessas casas, né? Então, essa seria, assim, a primeira tendência, e com isso, a minha ideia é trazer, referenciando os 2 padrões da Placas do Brasil, ou seja, a gente traz o jacarandá, que é uma madeira especificada desde o período barroco brasileiro, né, que é uma madeira clássica, assim. Então, a gente traz essa naturalidade, enfim, da natureza infinita, e também traz um pouco do com capixaba, que é uma alusão ao concreto, a um cimento queimado, que lembra muito esse mar de selva, né? Essa parte mais urbana, e sem deixar de ser um ambiente, um padrão mais despojado, um padrão mais jovem, que vai super bem nessas casas contemporâneas. Então, aí a gente traz um pouquinho dessa tendência, materializado em 2 padrões, né? Um lado um pouco natural, um lado mais urbano. Aí a segunda tendência que a gente traz é a Humble Craft. O que seria essa tendência? A busca pelo design mais regional, pelo regionalismo, pelo se reconhecer, né, naquela casa, trazer as suas origens, trazer ali os seus ancestrais, trazer tudo isso para dentro do seu ninho, do seu refúgio. E daí a gente consegue começar a trazer para dentro dessa decoração, dentro desses mobiliários, peças feitas à mão, né? Como a gente viu uma ascensão muito grande da cerâmica, né? Se a gente falasse 10 anos atrás, praticamente ninguém tinha uma cerâmica dentro de casa. Hoje a gente vê como todo mundo está fazendo curso de cerâmica, querendo fazer a sua cerâmica, né? Fazendo ali cada ambiente, peça única com isso, trazendo um regionalismo, igual a paneleira. Eu que faço parte de um grupo de design mundial, então tem gente da África do Sul, da Europa, ali sempre no mercado da tendência, dando tendência full time. Esses dias até uma designer da África do Sul veio falar comigo que ela tinha recebido algumas peças de umas paneleiras aqui do meu estado. Então, como a gente vê forte isso, né? Como a gente é bacana ser reconhecido em outras culturas, em outras regiões, e tem essa questão muito do regionalismo. E atrelado a isso, existe um movimento muito forte também de um consumo mais consciente. Por exemplo, igual o que é uma influência muito forte também do movimento vegano. Então, ou seja, a gente precisa ter um consumo mais consciente, a gente está mais preocupado com isso, com quem está fazendo, de onde vem, né, todo um processo, de onde para onde vai. Então, quem faz, a gente está super preocupado com esse tipo de coisa, e também se é ecologicamente sustentável, se está dentro desse movimento. Então, a gente tem toda uma preocupação, se é de origem animal, de origem vegetal, enfim. Então, a gente traz o design mais natural, e se reconhecendo dentro daquele espaço, daquele ambiente. E daí eu relaciono mais uma vez 2 padrões, e um padrão que eu trago é o Guaraná, né, que é um tecido que a gente traz uma trama ali que se confunde com uma palha, que está muito presente nos artesanatos, nas cestarias, e trago a Macanaíba, né, que é uma madeira assim super capixaba, uma madeira que está aqui no nosso estado, que faz parte toda de uma floresta do sul da Bahia, passando por todo o nosso estado, até o norte do Rio de Janeiro, né? Ou seja, a gente traz até na coleção como a madeira capixaba representando de fato o estado. Eu até faço uma pergunta aqui, né? Quem nunca, assim, foi na casa dos antepassados, dos avós, dos pais, e que tinha um móvel, né, um mobiliário ali de Macanaíba? Então, de certa forma, trazer também esses elementos me traz uma nostalgia muito gostosa. E nostalgia é viver, né? Trazer essas memórias afetivas, trazer um pouquinho da nossa infância, de fato, é uma coisa muito gostosa. A gente costuma dizer que até a nossa melhor idade, a nossa melhor fase, é essa fase que a gente vai para casa dos avós e tudo mais, se relaciona com os primos. Então, a gente traz aí mais essa composição, materializa mais também, mais uma vez, essa tendência de trazer ali o Guaraná, que de certa forma está muito relacionado com artesanato, e também uma madeira que está muito relacionada com os nossos antepassados. Daí agora a gente entra no nosso terceiro tema de tendência, né, que é o Sensory Really, que é nada mais do que nos despertar as 5 sensações, as nossas 5 sensações, olfato, né? Muita questão de trabalhar o design olfativo, você vê cada vez mais explorando isso nas nossas casas. Tem também o toque, a gente quer tocar, a gente quer se sentir ambientado, fazendo parte daquele ambiente. Por exemplo, a gente tem até visto muito designs imobiliário inspirado em toque do seu próprio animal, do seu pet, né? Você quer chegar em casa, quer se sentir acolhido, passar a mão do seu pet.
sentir ali, de fato, essa troca de energia. E também seria, assim, a casa detox, onde a gente está precisando muito da saúde mental. A gente ouve falar isso muito, está muito em voga, né, esse tema sobre a saúde mental. A gente vê atletas, igual foi o caso das Olimpíadas, né, não atletas também, trabalhando muito essa questão do interior. E daí, para isso, a gente traz também essa casa, que é a casa detox, né? E que a gente traz de mobiliários orgânicos, ou seja, para que as pessoas possam se sentir abraçados, e não só abraçados, mas moldado por aquela casa, fazendo parte daquele habitat. Então, a gente vê isso cada vez mais, as pessoas têm essa necessidade de abraço, então mobiliários em formato de abraço, o conforto, a conexão, né? Tudo em prol da saúde. Então, ver colorações mais amenas, colorações mais claras, colorações mais simples, para que, de fato, a pessoa possa se sentir no local de relaxamento, né? Que as casas sejam um local de relaxamento. E, com isso, a gente traz 2 padrões que têm essas características. O castanha de caju, que nos passa essa leveza, né? Essa sobriedade, que é esse padrão, assim, mais café com leite, bem suave. E também o freijó, que a gente passa uma ideia de uma lâmina natural, ou seja, quando a gente está em contato com a natureza, a gente se sente fazendo muito mais parte daquele habitat, até porque somos seres da natureza, né? Então, essa tendência quer trazer isso, quer trazer a textura, quer trazer o apego, quer trazer se sentindo fazendo parte daquele espaço, daquele ambiente. E aí a nossa 4ª tendência, que está super em alta, é Joyful Home. O que seria essa tendência? A tendência de Joyful Home é da casa alegre, da casa divertida, né? A gente passou por momentos muito tristes aí, aos longos dos 2 anos, e agora vem mais aí uma guerra, né? Movimentando todo esse design, essas tendências, movendo a gente para outros caminhos. Então, a gente quer um pouquinho também de uma casa alegre, uma casa feliz, que a gente sinta uma energia muito bacana ali ao da nossa casa. E daí, com isso, a gente valoriza muito a questão da arte, cor, né, do artesanato, mais uma vez. A ideia dessa casa é que a gente possa ser influenciado por essas cores, por essa coloração, né? Como isso vai fazer diferente a gente dentro da nossa casa, né? Como a casa é única, como a gente se sente realizado, às vezes, numa casa que tem uma coloração um pouco mais alegre, passa uma energia maior. Então, é sobre isso que a gente traz essa tendência de Joyful Home. Eu não estou conseguindo passar aqui. Ah, foi. E aí, entra como uma casa, não só um estilo, mas sim como não como uma regra, né? Mas sim como um estilo, que é o estilo do morador dessa casa. Então, a gente traz o destaque da decoração, a gente traz cores mais vibrantes, cores mais saturadas, mais energizantes, né? Aí a gente trabalha também um pouco da questão do mobiliário, da estampa, materiais estampados, tem muita questão também dos animais prints, né? Então, a gente traz toda essa situação, toda essa tendência para esse morar. E daí, a ideia que a gente retrata, agora materializa em 2 padrões, é o pitanga, que a gente traz esse rosé, que é uma coloração assim que a gente tentou trazer sem rotular gênero, né? Um rosé empoderado, um rosa envelhecido, e que a gente faz uma composição com o samba. O samba que a gente traz uma alusão ao aço cortem, né? Traz o brilho também, traz o encanto, e samba porque, de fato, a gente foi inspirar em toda essa energia do carnaval, das rainhas de escolas de samba, das escolas de samba, de todo esse brilho e todo esse glamour. E agora a gente entra na nossa 5ª tendência, que é off the grid. O que seria essa tendência, né? Sair um pouco assim, fora de fato da grade, fora ali do mapa, onde a gente traz fora do estresse, fora do cotidiano. Por quê? A gente entende que a gente passa boa parte do nosso dia, né? Muito sob pressão, sob estresse, sobre o caos dos grandes centros urbanos, do trânsito, como a gente perde tempo com isso. E a gente quer chegar na nossa casa e se sentir acolhido, né? A gente quer se sentir assim, fora de tudo aquilo que nos traz estresse, traz aquele mundo mais agitado. E sentir como se a nossa casa fosse um grande spa,
Por isso que a gente vê cada vez mais uma influência muito grande dos banheiros, né? Como a gente vê os banheiros ganhando maiores formas, crescendo, porque a gente quer chegar em casa, ter um spa, uma hidro, né, que a gente possa chegar, relaxar, abrir um espumante, ouvir uma música. Então, isso, a gente quer trazer essa casa mais simples, mais essencial, né? A gente quer fazer a nossa própria horta, cultivar o nosso próprio alimento, ali muitas vezes na nossa própria cozinha. Então, essa é a casa que a gente traz do Off the Grid. A gente quer ser suficiente, né, autossuficiente dentro dessa casa e desconectar completamente do mundo de fora. E com isso a gente traz materiais naturais, traz mobiliários também smart, traz autossuficiência, né, um estilo de vida mais básico, mais simples, mas ao mesmo tempo muito confortável. É desconectar mesmo do estresse do dia diário. E daí a gente consegue trazer 2 padrões que ressaltam muito isso também, que é o Elmo Palmares, né? Essa madeira com uma tendência, uma coloração um pouco mais amarelada, mais aquecida, sem deixar de trazer esses veios, essa textura bem natural. E o Vitória Régia, que é esse verde, que é uma coloração bem nostálgica também, bem vintage, né? Que é esse verde acinzentado, e que a gente costuma, a gente até elegeu essa cor como a cor do ano 2022. Então, até gostaria de relacionar um pouquinho os designs que estão em alta sobre essa coloração, até porque para vocês entenderem como a gente faz para escolher a cor do ano, né? Nada mais é do que quando a gente relaciona muitos designs que estão em alta a uma coloração. Por exemplo, eu vou fazer um relacionamento sobre 3 designs que estão em alta, que a gente consegue associar ao Vitória Régia. Vou fazer uma associação entre antes da pandemia e pós-pandemia, né? Antes mesmo da pandemia, a gente ouvia falar muito sobre o design biofílico. Então, quer trazer o verde para dentro de casa, integrar interno com externo, e de fato, o verde é a cor que melhor representa, né, aí a natureza, a biofilia. E aí, com a pandemia, isso só acelerou ainda mais esse processo, dessa tendência, né? Ou seja, a gente viu a necessidade de trazer, de fato, o verde para dentro de casa e se conectar com a natureza, né? Até porque somos seres da natureza e a gente tem essa necessidade. Um outro design que a gente também consegue relacionar a essa coloração é a questão do design afetivo, né? Ou seja, quando a gente olha para esse design, essa coloração, nos traz uma nostalgia ali da época de 70, 80, onde a gente consegue lembrar muito da coloração daqueles mobiliários, por exemplo, de geladeiras, eletrodomésticos, ladrilhos hidráulicos, né? Então, a gente tem muita associação a esse tipo de cor. Então, ou seja, o design afetivo já vinha sinalizando ali muito forte antes mesmo da pandemia, por exemplo. Por quê, né? Até porque ele vinha sinalizando. Por exemplo, a gente aqui, se fosse estar reunido numa mesa de amigos, no restaurante, muito provável que boa parte da gente estaria no celular ali e acontecendo o nosso evento, né? E, ou seja, a gente tinha uma necessidade de se conectar, de fato, com o calor humano. Então, isso também com a pandemia, onde a gente teve que ficar cada vez mais afastado das pessoas, a gente percebeu que o design afetivo ainda mais era mais necessário, mais essencial, né? E ficar próximo das pessoas era uma necessidade. Então, essa coloração, por ter essa nostalgia, nos faz sentir muito mais acolhido e próximo dessas pessoas, principalmente que a gente teve que ficar afastado, que são os nossos antepassados, nossos avós, principalmente as pessoas mais velhas foram mais afetadas com a pandemia. Então, de fato, a gente tinha que ficar um pouco mais afastado dessas pessoas, trazendo essas colorações, a gente se sentia muito mais próximo. Então, a gente já falou aí sobre dois design, que é o biofílico e também o design afetivo, relacionado a essa coloração, que de fato já mostrava ali uma sinalização antes mesmo da pandemia. Com a pandemia, surgiu um movimento, novamente, né, que chama Art Deco, aí que ele vem de fato quando acontece um momento, um pós-guerra, ou uma situação que uma catástrofe. Por que isso? E a gente vê um momento muito parecido com isso, né? Um momento muito parecido com guerra, e a gente está chegando aí num pós-guerra, eu acredito. Porque a gente teve que ficar afastado das pessoas, muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas perderam parentes, pessoas ficaram depressivas, isoladas, né? E quando surge esse tipo de movimento, o Art Deco, ele vem aí para sair um pouco da realidade e entrar num mundo mais surreal.
porque a gente está cansado daquelas notícias, daquelas informações do dia a dia, aquela coisa toda, e a gente quer, de fato, relaxar, entrar num mundo muito mais fantasioso. E esse tipo de coloração também faz com que a gente tenha esse entendimento. Então, aí, rapidamente, a gente comentou 3 designs que estão associados ao Victoria Helio, e por isso, então, foi a cor eleita do ano. Agora a gente chega na nossa última tendência, que é out of the world, ou seja, fora desse mundo. Aí entra uma parte mais surrealista, que a gente pega até o gancho ali do Art Deco e entra numa tendência mais surreal, né? E essa tendência, a gente está muito atrelado com ela à tecnologia, aos renders, aos 3Ds, aos softwares, né? Ao escape da realidade também, igual eu estava falando, sair do mundo real, entrar no mundo mais fantasioso. E com isso a gente tem também a questão da espiritualidade, né? Cada um tem as suas crenças, tem a questão da religião, então está muito atrelado a esse tipo de design também. E para isso tudo, igual eu falei, a gente traz mobiliários aí de formas mais estampadas, de forma mais alegre, que de fato ele possa refletir um mundo mais fantasioso e também ali, de certa forma, se pode sentir mais abraçado. Então, a gente vê mobiliários cada vez mais com essas anatomias, né? Que anatomias, assim, vamos dizer, formatos de mãe, de sentir acolhido, porque, de fato, a gente está necessitado, a gente está carente, né? As pessoas estão carentes, então, a gente está precisando também entrar num mundo mais futurístico. Então, associar toda essa tecnologia com 3D, com a espiritualidade, faz com que a gente sinta também muito mais dentro da nossa casa ambientado. E para isso a gente traz aí 2 padrões que a gente consegue relacionar, né? A gente traz o Tropicália, que é uma rocha natural, e que uma rocha natural inspirada nos quartzitos capixabas também, tá? E daí a gente traz toda a energia da pedra, né, que passa essa energia, a pedra tem esse conteúdo também de passar essas energias. A gente traz Nogueira Goitacá também fazendo essa composição, que ela traz essa questão da naturalidade, também da força da natureza, né, da espiritualidade. Então, fazendo essa casa assim de uma personalidade única. E aí a gente conseguiu abordar todas as tendências, né, 2022. Falei assim rapidamente sobre um pouquinho de cada uma, mas eu imagino que cada um de vocês tenha se sentido, pelo menos em alguma dessas tendências, né? E deixo aqui meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, se identificado e que a gente possa estar voltando aqui também com outros temas. Ok? Daí, Clara, eu retorno a falar para você. Olá. Muito obrigada, João, pela sua brilhante apresentação. Gostei muito. Eu que nem sou dessa área, mas foi muito esclarecedor, as cores, perfeito. Ficamos muito agradecidos pela sua participação e apresentação. E depois, se alguém tem uma dúvida também, tá, Clara? Tipo, a gente tem a nossa rodada ali, né? Fique à vontade também para fazer os comentários. Se você quiser deixar seu e-mail, João, no chat também, se alguém quiser mandar algum e-mail individual para você depois, você pode ficar à vontade. Sim. Deixo sim. João. Oi. Eu quero te agradecer, eu achei perfeita a sua apresentação. Eu já uso a placa do Brasil. Eu posso assinar embaixo como é bom o seu produto. O produto aqui capixaba. Nicola, eu não estou te ouvindo. Eu acho que você... Ei, tá me ouvindo? Agora sim, estou te ouvindo. Ligação, infelizmente. Mas eu acho assim, geralmente eu recebo projetos já com a placa do Brasil aqui, já com definições. Eu sei que vocês são da Casa Cor. O MDF Frejó é maravilhoso. A padronagem eu achei perfeita. Eu acho que é um dos mais bonitos, se eu não falar em relação aos concorrentes. Eu sempre, quando as pessoas me pedem opinião, eu falo do Frejó, da placa do Brasil. Eu estou muito feliz, fiquei muito feliz. A apresentação leve,
com muita Sim. informação. Você falou da cerâmica, você falou da fibra, você falou do bem-estar, do cantinho especial. Parabéns. Uhum. Eu acho que é isso, né, Nicola? Desculpa, pode continuar. Não. Pode continuar mesmo que... pode complementar. Fica à Tá. vontade. É o seguinte, sobre o Frejó, né? Eu fico muito feliz, a gente sempre ouve um feedback muito bacana sobre esse padrão, né? E eu, como designer, assim, responsável pelo desenvolvimento de todos esses produtos, fico bem ligado com esses comentários de vocês. E eu acho que é isso, né? A gente tem que fazer uma naturalidade dos nossos padrões, a Placas também, que hoje é uma empresa, assim, uma referência mundial, né? E falo em relação à tecnologia, a gente vai começar uma ação e que depois a gente pode até estender isso aos convidados e tudo mais, de levar os profissionais para estar conhecendo a fábrica, né? É uma fábrica assim completamente automatizada, praticamente a gente vê ninguém no chão da fábrica, é toda controlada por painéis de controle. Então, é uma fábrica assim muito rica mesmo de conteúdo, de informação, de produto, e que isso reflete em todo o nosso trabalho, né? Todo esse suporte que a gente tem, mas que cada vez mais a gente possa levar melhores produtos para vocês. E, João, eu quero fazer um gancho, desculpa, Clara, quebrar aqui o protocolo, mas é muito importante em cima da fala que o João está fazendo agora. O Sindmadeira, ele já conversando com a Placas do Brasil, mais com o pessoal da parte comercial, né, João? Nós temos total interesse de intermediar através das distribuidoras, né? Porque, assim, para os empresários de marcenaria que estão aqui conosco, a Placas do Brasil não faz venda direta para vocês, né? Vocês precisam fazer essa intermediação através das distribuidoras. Na verdade, até faz, né? Se você tiver volume para comprar uma carreta, aí ele vai vender para você. Então, precisamos dessa relação com as distribuidoras e isso é ótimo porque fomenta também o mercado. E através desse relacionamento entre as instituições, entre as distribuidoras, a Placas do Brasil, a gente vai sim providenciar essas missões técnicas. Então já deixo aqui o convite ao vivo aí para o Eliomar para estar com a gente também. Acredito que as instituições têm que se unir, porque a gente tem que agradecer a vocês por terem escolhido estar conosco aqui no estado, né? Então, por mais que a gente saiba que tem diversos capixabas envolvidos, mas a gente tem que dar o reconhecimento que vocês merecem pelo Pátio Fabril tão moderno que vocês têm, pelo trabalho que vocês estão executando. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é visitar a casa de vocês e ver como que realmente vocês estão à frente, né, de tudo que a gente já vem conhecendo em termos de produção e de entrega. Obrigada de verdade, João. Eu gostei muito da sua apresentação também. Obrigado a vocês e reforço mais uma vez, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, né? A gente tem no final ali nossa rodada e também vou estar deixando o meu e-mail aqui no chat e daí fiquem à vontade para fazer contato comigo também, tá bom? E a Placas Brasil está mais uma vez de portas abertas para todos vocês. Obrigado. Obrigada, João. E agora nós convidamos o CAL, Espírito Santo, representados pelo Eliomar e Maria Alice, para iniciar as apresentações sobre as demandas e necessidades do setor de arquitetura. Eliomar é mestre em arquitetura e cidade, pós-graduado em construção civil, pós-graduado em engenharia ambiental, possui prêmios em ecologia no governo do estado, sustentabilidade na Findes, como melhor projeto de arquitetura, pela ADEME em ecoconstrução no Sinduscom. Autor dos livros Minha Casa Sustentável, A Arquitetura da Construção, A Arquitetura em 10 Lições, A Cidade de Vila Velha e o Rio da Costa. É presidente do CAL 2020-2023 e está à frente da empresa Biosfera Arquitetura Limitada, há 30 anos no mercado de projetos e construção. Maria Alice Barreto Marins Rampinelli é arquiteta e urbanista formada pela UFES desde 1998. Pós-graduação Master em Arquitetura pelo IPOG, proprietária do escritório de arquitetura e interiores desde 98. Passo a palavra para vocês agora. Luiz já vai fazer a projeção da apresentação. Obrigada.
Bom dia a todos, né? Obrigado, Clara, Paula, Luiz, pela viabilização aí técnica desse evento aí maravilhoso, que nós aqui do Conselho estamos muito felizes de participar aí com vocês. Clara, agradecendo também o Sebrae, na pessoa do Luiz Toniato, né? A Findes também. E, claro, o Sim de Madeiras aí com o presidente aí, Antônio Nicola, né? Esse grande amigo aí do dia a dia, e a Glenda, né, a vice-presidente. A gente fica muito feliz de estar participando aí com vocês, né? Eu registro aqui também a presença da nossa ex-presidente do Conselho, Liane Di Stefani, atual vice-presidente, né, que iniciou todo esse trabalho que a gente está levando à frente agora. E vou aqui pedir ajuda a Maria Alice e o Pedro Canal, para me ajudar aqui nessa apresentação, se eles quiserem fazer algum comentário, porque é bem interessante. A gente vai falar muito da relação entre arquitetos e marceneiros, né? Que são nossos grandes parceiros. E tanto a Maria Alice quanto o Pedro Canal têm grande experiência nessa atuação, né, de mercado de interiores e tudo, então é bem bacana. Essa gestão, aliás, do Conselho, né, a gente tem um grupo muito bacana, um grupo que atua muito no mercado, então a gente sente assim, as alegrias, as angústias também do dia a dia, e a gente aproveita essa oportunidade. Tivemos o evento com o Cindy Rochas, que foi muito bacana, que a gente conseguiu passar algumas coisas para eles também passaram muita coisa para a gente, e hoje com o Cindy Madeiras. Então, isso é uma importância muito grande, e aumenta a nossa responsabilidade depois dessa palestra brilhante do João Jantor, né, da Placas do Brasil, que é uma empresa que é orgulho, né, aí do estado do Espírito Santo, é uma empresa jovem, mas assim já conquistou um largo mercado, né? A gente fica muito feliz de estar bem próximo dela. O João, aliás, que vai nos ajudar nos dias 18 e 19 de abril, o evento que o Conselho vai fazer em Linhares, que a gente chama de Cal Presente. Nós vamos levar palestras, vamos atuar lá junto aos profissionais no norte do estado. Então, a gente também busca, né, fazer essa interiorização do nosso trabalho. Mas vamos ao que a gente vai falar hoje, né, que é a questão da relação, né, do marceneiro e do arquiteto. Aí eu trouxe aqui uma frasezinha para a gente iniciar, né, que ela traduz muito isso. Às vezes é muito ligada a gente, né, como arquitetos, realizadores de sonhos, né, mas esses sonhos a gente projeta. Mas quem vai lá fazer a marcenaria executar são justamente os marceneiros, né? Então, quando a pessoa sonha com a ocupação de um espaço, seja em casa, um escritório, um comércio, os profissionais arquitetos e marceneiros tornam isso realidade. Então, ou seja, aquele 3D bonito, bacana, lá todo colorido, se não tiver lá aquele profissional marceneiro lá para botar ele de pé e realizar, ele acaba sendo só um sonho no papel, às vezes no computador. Então, nada melhor do que essa parceria aí. Pode passar, Clara, por favor. Vou pedir para você me ajudar aí na passagem dos slides aí. O João citou isso, né? A gente tem um fato recente, que a pandemia trouxe as pessoas para dentro de casa. Então, ou seja, essa demanda ela cresceu muito, né? Então, os escritórios de arquitetura, nessa época de pandemia, eles, assim, tiveram um volume muito grande de trabalho, exatamente que a pessoa dentro de casa, ele sentadinho ali no sofá, ele começou a observar que o móvel da televisão precisava de ter uma eficiência melhor, um design, né? O móvel da cozinha lá, ele precisava ser múltiplo para poder ocupar um espaço melhor, a varanda que antes, às vezes, ela era usada mesmo só para botar uma cadeirinha ali, ela virou playground de criança, virou espaço de horta, academia, tudo. Então, ou seja, a casa ela ficou múltipla. Então, e o espaço não aumentou, era o mesmo espaço que as pessoas tinham. Então, aí entrou a criatividade dos arquitetos e aí a eficiência dos marceneiros em transformar essa multiplicidade dos espaços. Então, houve um crescimento. Eu acho que os marceneiros e os arquitetos, a gente quase enlouqueceu assim, com a quantidade, o volume de trabalho nessa época, né? Mas isso é muito bom, a gente não está reclamando, não. Pode passar, claro, por favor. E aí a gente tenta juntar o que cada um, né, das profissões assim tem de melhor até para se completar, né? Então, o arquiteto começa lá com design e com a estética, e o marceneiro com a parte técnica e prática, né? Então, a gente
tenta muito essa aproximação. A gente coloca muito sempre para os profissionais. O Pedro, o canal aí, ele é professor, se quiser falar alguma coisinha a respeito disso aí, tal, de mostrar para os alunos, né, formandos em arquitetura, dos arquitetos, a necessidade de se aproximar do marceneiro. Mas não é só no escritório, não, é lá na marcenaria mesmo. É para entender o encaixe das peças, os materiais, o que é mais eficiente, né? É o tipo de colagem que é feito, ou mesmo entender que aquele desenho que nós fizemos, rolamos lá no 3D que deu certo, mas na prática, às vezes lá ele não vai funcionar, né? Então, ou seja, essa aproximação de juntar o que tem de melhor de cada um desses profissionais é o melhor dos mundos. Então, da mesma forma que eu sempre defendo o arquiteto na obra, para ir lá entender como é que é a execução daquele projeto que ele fez e tal, a questão da marcenaria idem, é a mesma coisa. Então, tem que ir lá respirar o pozinho de serra também, tem que entender como é que essas coisas funcionam. Isso é muito importante. Sim, Eliomar, eu queria falar um pouco sobre isso. Sim, desculpa, Maíli, só pode, vai lá, essa é a tua área aí. Isso. Então, eu acho isso extremamente importante, porque na arquitetura, ainda mais, eu tive uma formação de arquitetura na UFES, né? Então, a gente tem um distanciamento muito grande da parte de arquitetura de interiores. A gente é muito mais criado para ser, às vezes, um arquiteto urbanista do que um arquiteto de interiores. Então, eu acho que esse link desse estudo de marcenaria, porque dentro da arquitetura de interiores, a marcenaria, ela deve ser a mais importante. Então, assim, eu acho que deve haver cada vez mais esse estreitamento entre a marcenaria, entre a técnica da marcenaria com os alunos, porque, para mim, assim, tudo vem da base, tudo é questão de uma educação. Então, quanto mais esse estreitamento acontecer, é melhor para tudo, tanto para a marcenaria, né, que vai receber um projeto melhor detalhado, quanto para os alunos, futuros arquitetos que vão projetar esses ambientes. Legal, Marisa, muito, muito bom. Acho que essa questão da base, ela é fundamental, né? E aí ela vai chegar aí nessa sinergia, que essa palavra forte, né? Que é preciso que os dois profissionais trabalhem de uma forma complementar, ou seja, eles se completem, né? Então, às vezes você pode ter lá um projeto belíssimo, mas que às vezes não é execuível lá na marcenaria. Ou uma marcenaria de altíssima tecnologia que o projeto, às vezes, deixa um pouquinho a desejar. Então, tem que tirar o melhor de cada um. Então, ou seja, eles têm que conversar bastante, né? Aprofundar mesmo nessa parte projetual, né? Ali usando, né, 2 vezes, sua expertise para aperfeiçoar cada processo, né? Então, a gente sabe que o processo construtivo do móvel, ele passa por algumas fases, né? Desde o detalhamento do projeto, para ele estar bem detalhadinho lá, como também o tipo de material que vai ser usado, o tipo de revestimento, e bem como o lugar que vai ser colocado esse imóvel, né? Então, tem que estudar bem se ele vai ser um móvel que vai ter muita iluminação em cima dele, que eventualmente pode pingar algum resquíciozinho de água ali, né? O uso dele vai abrir e fechar e tal. Então, essa parte mecânica também, ela é muito importante, mas envolve justamente a somatória desses profissionais. É bem legal a gente estar falando aqui, tanto para arquitetos, como também para marceneiros, porque a gente faz é bom que todo mundo soma nessa analogia, olha essa relação de vários ângulos. Isso que é bem importante. Pode passar, Clara, por favor. E aí, a gente abriu aqui, talvez se estiver faltando alguma coisa, Maria Alice e Pedro, vocês podem complementar. A gente estava vendo o seguinte, bom, como é que é o processo, tanto do arquiteto quanto do marceneiro? Vocês vão ver que as próximas, essa lâmina e mais 2, a gente vai mostrar o processo que a gente entende da gente aqui do projeto, o processo que a gente entende lá do marceneiro, e depois a gente bota esses 2 juntos, para a gente entender esse tipo de trabalho, né? Então, aqui a gente tem a primeira coisa, captação do serviço, né? Lá do espaço onde vai ser executado o trabalho. Em geral, né?
uma grande parte, né, o arquiteto ele é contactado lá, se ele já desenvolveu arquitetura e vai na sequência para a marcenaria, ou se é uma reforma que ele vai fazer só a marcenaria, né, um imóvel novo que vai ser feito só a marcenaria. Então, essa captação já fica praticamente, em geral, na mão lá do arquiteto. Então, ele que tem aquele primeiro contato com o cliente, que recebe aquele telefonema, vai lá para aquela entrevista com o cliente. Aí, o segundo passo, né? Vai conversar com o cliente, vai saber o que ele pensa, o que ele quer fazer ali naquele espaço, né? Aí, fechou lá o contrato, aí o terceiro passo, medição do local. Então, vai lá, tira aquelas medições para a execução do projeto, né? Então, tira as medidas, vê aquele dentinho do pilar que vai atrapalhar ali alguma coisa ali dentro, as alturas, então tem todos aqueles cuidados. E, a partir daí, a gente executa o estudo preliminar, que é aquele primeiro desenho, né, que é aquele coloridinho, bonitinho, aquele que é ali para vender o projeto para o cliente. Feito essa apresentação, aí, às vezes, o cliente pede para mudar alguma coisinha, ajusta aqui, ajusta ali. Então, a gente tem a aprovação. Aprovou o projeto, parte-se para o detalhamento, né? Aí, a partir desse detalhamento aí, é que já começa a se pensar em orçamento mesmo de execução. E o profissional já faz a indicação do marceneiro, né? Já passa para o cliente lá, está aqui já um detalhamento, e aí você já pode conversar com essa pessoa lá, né? Normalmente o arquiteto tem um marceneiro ou dois que ele mais se identifica, que já trabalha há algum tempo, e aí já fica por conta do marceneiro, ele vai tocar lá o serviço, e aí entra a fase do arquiteto, que é aquele aprimoramento do projeto. Eu sempre defendo que é o acompanhamento da obra, seja lá na marcenaria, olhando a execução do móvel, né, já ajustando alguma coisa, que é muito natural isso, e é muito importante esse acompanhamento, seja na instalação na obra, porque quem trabalha com construção sabe, na hora de instalar a coisa na obra lá, aparece um detalhezinho, outro que às vezes pode ocorrer, que aí pode interferir alguma coisa do projeto original lá atrás. E aí a parte muito importante, que muita gente às vezes esquece, mas é legal assim, a gente valorizar isso, que é o pós-venda, é saber se o móvel, né, ele se adaptou bem ao espaço, se o cliente está satisfeito com aquilo, porque isso ajuda no próprio recall do profissional, de saber se, nossa, eu esqueci aquela lâmina, e no ambiente lá, ela se encaixou bem ou não teve um desempenho muito bom, o cliente às vezes reclamou que riscou alguma coisa ali e tal, ou o tipo de gaveta ficou grande, ficou pequeno, assim, por cuidados com o projeto, para, tipo assim, você se aperfeiçoar para o próximo tipo de projeto. A sequência é mais ou menos essa, né, Maria Alice? Você que tem bastante experiência com essa parte. Eu só queria, assim, é uma coisa muito importante, esse item que você colocou como indicação profissional. Então, aquela máxima que fala que quem indica corresponsável e realmente isso existe. Então, assim, essa parceria entre o profissional e o arquiteto, né, é muito importante, porque quando a gente cita o nome de vocês para um cliente, é porque a gente realmente acredita no projeto que vocês vão cumprir, né, nessa marcenaria, nessa execução. Porque, geralmente, quando alguma coisa dá errado, o cliente vem até nós, não vem até vocês, muitas vezes. Então, assim, essa parceria é muito importante entre essas duas pontas, entre o arquiteto e o marceneiro. Porque, assim, outro dia um cliente falou assim, mas marceneiro não é só aquele que vai montar as chapas? Eu falei, não, ele não vai só montar as chapas, ele é um artesão. Ele vai ler o meu projeto, ele vai entender aquele detalhamento, onde vai ter uma luz, onde não vai ter. Então, assim, isso é muito importante. E essa indicação, a gente tem que pensar, se outro dia eu indiquei um marceneiro para um cliente, o cliente falou, poxa, mas o seu marceneiro deu 50% mais caro do que o outro. Eu falei, como assim 50%? Não é 10% nem 15%, 50%. Então, assim, eu acho que o Sindmadeiras deve trabalhar junto com os marceneiros para que haja, assim, tentar haver um balizamento, talvez, desse processo dos orçamentos, alguma coisa, porque não tem condições de um orçamento dar 100, outro dar 200 mil reais, sendo que muitas vezes o material é o mesmo.
Então, assim, isso eu acho que é um problema, é uma dor que eu sinto muito em relação a isso daí. Porque uma coisa é um dar 100, outro dar 115, 110, mas não um dar 100, outro dar 200. O que é isso aí? Né? Então, assim, a gente tem que ter, talvez esteja faltando alguma coisa que a gente precisa ter um feedback, talvez, do Sindmadeiras em relação a isso, entendeu? Legal, vamos ver agora o processo que a gente enxerga do marceneiro. Talvez vocês possam corrigir aí alguma coisa, né? Então, ali a gente começa lá em cima, reunião, né, ou revisão com o arquiteto. Então, a gente tem aquela primeira reunião, né, mostrando lá o projeto, né, isso daí. O marceneiro, nesse meio tempo, ele tem ali o contato com o cliente, faz a reunião com o cliente lá, né, observa o local onde vai ser feito o móvel, e daí ele chega para o orçamento, né? Então, ou seja, aí a fase é o que a Maria estava pontuando bastante ali, e eu já vi aqui uma resposta de que o Sindmadeiras já está atuando nessa área, essa questão do orçamento, né? Fechado o orçamento, aí você tem a medição mesmo, aí aquela medição que é para valer mesmo ali da execução do móvel no local. A parte de execução, como eu falei, que essa parte é interessante ter a participação do arquiteto, e também entra aí o tipo de detalhamento de desenho que é enviado para a marcenaria pelo arquiteto. Isso é uma coisa que a gente precisa conversar bastante com vocês, porque às vezes a gente manda um móvel lá com as 4 pranchas daquele desenho do móvel. Quando, se de repente tivesse uma prancha com as perspectivas, uma visão melhor, eu acho que talvez gerasse menos dúvidas no desenho, né? E menos problemas de obras, e até alguns esclarecimentos, né? Então, a gente precisa também entender bem como desenhar esse móvel de uma forma que ele fique de uma forma mais executiva, porque tem aquele desenho para o cliente que é um coloridinho, bonitinho lá para vender o projeto, e o detalhamento desse desenho, aí sim, aí ele objetiva a marcenaria. Então, a gente precisa nos aproximar mais de vocês, conversar mais com os marceneiros, para entender esse tipo de desenho e, dependendo do móvel, o tipo de detalhamento. Isso é importante, né? E, como eu falei, a execução, né, aquelas dúvidas. Hoje, com o WhatsApp, graças a Deus, essa coisa é muito mais rápida, né? Eu vejo isso pela obra. Às vezes a pessoa está com uma dúvida lá, ele faz um videozinho explicando isso aqui, assado, já manda para o profissional, e aí às vezes tira a dúvida. Se não, localmente mesmo era bom, porque quando tem que estudar alguma coisa de proporção, de altura, não tem jeito, tem que ser no local mesmo. Aí se tem a instalação, que é a parte mais para frente, que é bom também o profissional, o arquiteto, acompanhar isso daí. E aí aquela parte, tanto do arquiteto quanto do marceneiro, é a pós-venda, que eu ouço muito dos clientes assim, falando, elogiando alguns profissionais de marcenaria, que é o seguinte: não, a pessoa entregou, deu um probleminho lá, a gaveta não abriu, eu rapidinho acionei a pessoa lá, ele foi lá e resolveu. Isso é muito importante, resolver essas coisas assim, antes que vire, né, aquele celeuma, né? O cliente, ele sempre acha que o serviço da marcenaria, ele não é artesanal, é aquele serviço perfeito, assim, que a gaveta vai abrir, não pode ter um fio de cabelo que agarra ali, ou coisa parecida. Eu acho que por mais caprichoso, né, por mais qualitativo que seja o trabalho, ele é sempre um trabalho artesanal, e deve haver uma compreensão de todas as partes desse resultado, né? A gente fala sempre, né, você tira um carro da concessionária 0 km, o que eu vejo por aí de carro 0 km que dá um probleminha aqui e ali, a pessoa leva lá para consertar, né? Imagina um móvel que você faz ele ali de uma forma, por mais que você tente industrializar a execução, mas você tem um grande aspecto artesanal. Então, isso tem que ter sempre esse cuidado. E aí a gente cruza os dois processos no próximo slide, né? Aí, Pedro. Só acrescentando uma coisa. Nesse próximo slide, a gente cruza os dois processos para ver em que ponto a programação. Talvez fosse interessante a gente ter uma etapa de discussão com o marceneiro logo após o estudo preliminar, porque pode ter tendência de material novo no mercado, questões de execução que podem ser definidas melhor antes do executivo, né? Porque às vezes a gente leva o projeto pronto já, né? Todo detalhado, e aí tem que mudar, a gente perde tempo
pensando uma coisa que não dá para ser executada daquela maneira, ou então existe maneira mais fácil de ser trabalhada, enfim. Então, acho que escutar o marceneiro e ter essa conversa, mesmo antes do detalhamento, antes da execução, da entrega do projeto final, é importante. Por isso que é legal o arquiteto já ter marceneiros de referência, porque vai ter essa conversa, essa possibilidade de conversa antes do detalhamento, antes de você entrar nesse processo de final, vamos dizer assim, de orçamento, né? Até para diminuir o orçamento. Você fala, ó, se você fizer dessa forma, o seu... mudando o detalhamento, mudando uma... no próximo slide, claro, se você botar, eu acho que a gente consegue... E dando o mesmo efeito. Que o Pedro falou. Então, às vezes, a gente faz todo o processo, um desgaste de pesquisa e tal, quando chega lá na execução, na ponta, a gente podia ter mudar um detalhezinho, aquilo ser bom para o cliente, ser bom para a gente, ser bom para todo mundo, né? Então, só para a gente perder essa questão de achar que a gente dá conta de tudo e é interessante que a gente faça essa conversa. Tanto com o pedreiro, eu faço isso direto com obra, eu converso muito com o mestre de obra, eu converso muito com o pedreiro, porque ele ajuda a gente, né? A executar melhor, a entender melhor o processo, enfim. Isso aí. Nicola, você fazer observação? Olha só, fantástico aí o Pedro, o Leomar, perfeito. Eu estava aqui analisando, eu sei que ainda a gente nós vamos ajustar isso. Eu estou tentando dar uma solução aqui, já estou pensando numa solução, Leomar. Claro, você vai levar isso para a diretoria. A gente está próximo do fim de Sebrae e criar esse grupo antes para atender essa dor de vocês, atender nossas dores, a gente criar um grupo, criar algo dentro da FINDES, Sebrae, CAL, Sindmadeira, para fazer o que o Pedro acabou de comentar, porque a gente consegue, de repente, minimizar isso tudo através de custos, de repente, uma forma de encaixe, a gente consegue fazer de uma forma que vocês fiquem satisfeitos no projeto, que dá o... Cortou o som, Nicola. Porque alguém tentou me ligar. Aí vou ouvir vocês e eu já tenho uma possibilidade de a gente reunir com vocês para a gente fazer um grupo dentro da FINDES, Sebrae, CAL e Sindmadeira, ok? Ok, muito bom. Obrigado. Nossa, ótimo, isso é mesmo, porque você vê que quando nessa lâmina aí que a gente tem essas colocações aí, a gente vê que tem um espaço ali no trabalho do marceneiro que vai em paralelo ao arquiteto, para justamente a gente olhar, talvez até na fase de estudo preliminar mesmo, que como o Pedro falou, um detalhe sim que você muda na marcenaria, no projeto, sem perder a qualidade do projeto, o orçamento ele diminui. Ótimo. Joel. E aí, no final, ali, aquela parte, né, de ajustes aí. Bom, pode ir para o próximo aí, claro, por favor. E aí, a gente listou aqui esses 4 desafios, né? A gente botou lá os serviços de cada um, são 4 desafios, que é o projeto, o orçamento, a entrega e o pós-venda. Em cada item desse, a gente tem ali uns desafios, né, que são comuns, né, tanto dos arquitetos quanto dos marceneiros. Vamos ver o primeiro lá, que é o projeto. Você pode passar, Clara, por favor? Travou aqui. Oi, Clara, você pode passar, por favor? Isso. Aí, aquilo que a gente até colocou lá do projeto, né? Que é o detalhamento, é a gente saber exatamente até onde vai o nosso detalhamento de desenho. Como eu falei, às vezes a gente manda lá para a marcenaria um caderno lá com 50, 100 páginas, né? E às vezes é tanto desenho de um mesmo móvel, né? Vista superior, lateral, ali e tal, que talvez algumas poucas perspectivas com umas indicações, eles poderiam resolver e sanar alguns problemas, tanto de orçamento, que às vezes
o marceneiro facilita para ele olhar melhor aquele imóvel lá e botar um orçamento mais realístico, mais enxuto, né? Quanto de desenvolvimento de projeto. E aí a gente coloca essa questão da leitura digital, né? Que aí talvez a gente ter um intercâmbio maior também com as marcenarias, para a gente conseguir mandar para esses nossos parceiros o projeto numa linguagem de mídia, que ele também pode ir girando o móvel e dando uma olhada. A gente tem vários programas, né, nesse sentido que podem melhorar bastante, né? Porque é bem comum, assim, um arquiteto fazer um desenho e aí a pessoa que vai ler para dar orçamento, assim, na dúvida, né? Não, eu acho que isso aqui é desse jeito, mais ou menos assim. Olha, eu vou dar um orçamento mais elevado, que se der ruim aqui alguma coisa, eu estou coberto. Mas, às vezes, se tivesse mais bem desenhado, facilitaria para os dois lados. O próximo desafio, Maria, se você quiser ir completando aí, você pode ficar à vontade, tá? O próximo desafio é o orçamento, né? A gente vê pelo lado do cliente, aí essa parte aí que você domina bem, que o cliente às vezes fica meio aflito, ele quer orçamento com a velocidade grande, né? Ele quer que o marceneiro já olhe aquele desenho ali e já bota o preço para fora. Então, essa rapidez do orçamento, ele é importante, porque é aquela história, se um fornecedor leva uma semana para entregar um orçamento, a gente fala assim, puxa, ele vai levar um ano para entregar a obra pronta, o projeto ou o próprio móvel, né? Então, essa velocidade, ela tem que ser bem trabalhada. E o valor, né, que a Marília você até já levantou ali, a diferença, às vezes um cobra 50, outro cobra 100, mas será que porque entendeu diferente o projeto, né? Então, esse é um desafio, né, de você encaixar isso. Uma coisa que eu acho bem interessante o terceiro também, desafio... muitas vezes você coloca a marcenaria junto com outros materiais. Um exemplo, 90% das marcenarias tem vidro, tem perfil, tem os puxadores. Então, assim, eu entendo que muitas vezes os marceneiros demoram a mandar esse orçamento para a gente, porque são muitos subitens, não é só o MDF, não é só a laca, um exemplo. São vários outros produtos que são agregados dentro do projeto de marcenaria que eles precisam, junto com seus parceiros também, agregar para poder mandar um orçamento para o cliente. Porque o cliente sempre pergunta, e aí, os vidros são incluídos? Os puxadores são incluídos? Então, assim, a cabeceira acolchoada que você colocou, você quer que entre junto no orçamento? Os LEDs vão entrar junto do orçamento? Então, assim, eu até consigo entender aquele marceneiro que manda um projeto, um orçamento de um dia para o outro, eu sempre desconfio. Então, tipo assim, eles têm que ter um tempo para fazer uma leitura detalhada do seu projeto, para que depois não fique aquele monte de aditivo. Eu não coloquei o vidro, não. Nem reparei que você colocou aquele vidro. Nem reparei que você colocou aquele LED. Então, assim, o cliente, lógico, ele só vê o valor, né, o preço. Mas, realmente, para um orçamento ficar bem redondinho, ele precisa ser muito bem lido, né? Senão, realmente, depois as surpresas podem não ser muito agradáveis. Maria Alice, aproveitando esse gancho aí que você falou, eu estou aqui com uma cliente, está me pedindo aqui o orçamento rápido, mas eu já entrei em contato com um profissional arquiteto, ela deixa na mão, tem arquiteto que deixa na mão do marceneiro para escolher a lâmina, para escolher qual é a melhor lâmina, Carvalho ou Frejó. Então, isso vai atrasando o processo. E para não ficar uma situação desconfortável com o profissional arquiteto, praticamente a gente toma as dores do arquiteto para defender o projeto, entendeu? Aí eu fico assim, não, tudo bem, acabei de falar com o arquiteto e tudo mais, mas a arquiteta ainda, o profissional, não me deu a resposta. Aí fica o projeto assim, o orçamento parado, entendeu? Exatamente. Aí dá um chutômetro, entre aspas, mas não é o certo, Sim. Né? Não é o certo, exatamente. Não tem como o marceneiro cobrar por metro quadrado, né? Não tem como ele dizer assim, o metro quadrado de armário é R$1.000. Mas, espera aí, pode ter vidro tal, pode ter... É um monte de coisa, né? Entendi. Mas a gente está com problema de precificação. Fala, Leomar. Isso lá. A entrega, né? Aí a questão do prazo, né? Isso aí é muito importante, né? Essa questão de prazo, ele é
Eu entendo até alguns atrasos de entrega de marcenaria, porque o marceneiro ele depende assim, do reboco estar pronto, a pintura está pronta, o piso está no lugar, o gesso está no lugar, porque o marceneiro ele é praticamente o último lá para entrar na obra, e às vezes ele não consegue nem tirar a medida para iniciar o móvel, porque o vão ali não está pronto. Então, é esse nível de compreensão que tem que se entender na logística da obra. Então, o próprio profissional, na hora que desenhar, então, por exemplo, eu já fiz alguns desenhos que o marceneiro até conseguia tirar a medida durante a obra, mas eu já deixava para ele já os locais, assim, a largura e a altura, né? Já deixava já mastigado para ele isso daí, para ajudar, porque eu sabia que pelo time de obra, se eu não deixasse isso lá para ele, ou o projeto, ele não fosse com muita coisa, que aquilo ali ficaria mais bem resolvido, né? E no final, assim, o pós-venda, né? Que é muito importante para todo mundo, que é aquilo que eu falei lá atrás, né? Como ficou bom, né? Ó, ali a gaveta não está abrindo, vai lá, já ajusta a gaveta, porque o cliente ele liga para o arquiteto, às vezes, para dar esse feedback, né? E é bem interessante quando dá aquele feedback, assim, nossa, eu liguei para ele lá, ele veio no dia seguinte, ou ele já marcou comigo para já fazer uma revisão geral, tal, ou seja, isso é importante, entendendo que tem que ter ajustes mesmo. Esses ajustes são fundamentais. Pode passar, a gente está no nosso horário aqui. E aí tem aquela questão seguinte, aí, que é bem delicado isso aqui, eu acho que todo mundo já passou por isso aqui, tanto o marceneiro quanto o arquiteto. Não existe vencedores quando acontece um conflito com o cliente. Então, eu já ouvi muita história do tipo assim, o arquiteto ele tem aquele marceneiro dele ali favorito, e o cliente faz orçamento com aquele marceneiro e faz com o outro. Mas na hora de fechar, ele acaba fechando com o outro por algum motivo, se é valor, se é atendimento, coisa parecida, é coisa dele. E às vezes o arquiteto fica aqui com a má vontade de fazer de fazer o acompanhamento, bota defeito desse outro marceneiro aqui. Então, assim, essa é uma lâmina muito delicada, mas ela é real, é verdadeira, isso acontece. Como também acontece o contrário. O marceneiro, às vezes, ele está fazendo lá o móvel e não é com o arquiteto dele preferido ou o que seja, então ele bota defeito no projeto, né? Então, esse respeito mútuo, ele tem que ser avançado mais ainda, são pequenos casos, mas às vezes acontece, eu achei importante trazer isso para cá, para, tipo assim, botar o dedinho na ferida dos dois profissionais, né? Porque fechou o projeto com a obra com o marceneiro que não é o meu favorito aqui, que eu não vou lá profissionalmente acompanhar e vou ficar botando defeito no trabalho dele. E vice-versa, o marceneiro também dizer, essa gaveta aqui não vai abrir porque esse projeto do arquiteto aqui não ficou legal. Então, essa aqui é uma realidade pequena, mas a gente tem sempre que assim, ter atenção a isso daí. Pode passar, Clara, por favor. Eu acho, Eliomar, que a Paula quer falar alguma coisa do Cindy Madeiras. Ela levantou a mão aí. Desculpa, que eu não estou vendo aqui. Não, tudo bem, mas se vocês preferirem deixar para o final, não tem problema. Estou anotando aqui meus ganchos, mas é porque eu preciso fazer uma fala alinhando com um pouquinho do que o Cindy Madeira já vem fazendo e etc. Mas se vocês preferirem, eu deixo esse gancho um pouquinho para o final. Legal. Seria ótimo deixar para o debate, Paula. A gente está indo para a reta final aqui, né? Então, as vantagens dessa parceria é o tempo de orçamento, porque você conversa uma linha direta com ele, a segurança para o cliente, o acabamento que você vai melhorando lá, acompanhando a obra, você transforma aquele imóvel do cliente num bom investimento, o prazo, né, que você pode negociar o prazo com o cliente, a questão do espaço onde vai ser feito o móvel lá, montagem e pós-venda. Pode passar, Clara. A gente se preocupou muito em falar desse dia a dia, né, da relação do marceneiro, do arquiteto, principalmente na nossa visão, o Nicola traz a visão também de lá, então é isso que está enriquecendo esse debate aqui. E aí a gente entra na parte de tendências, que aí a Maria Alice vai poder falar para a gente aqui com propriedade aqui essas ideias da tendência, né, Maria Alice? Sim. Eu não vou falar tão bem igual o João, porque o João Jantorno, ele é especialista nisso em tendência, mas, assim, foram tendências que vieram, assim, que começaram a passar pela minha cabeça. Eu percebi que, durante a pandemia, a gente começou a ter que usar a nossa casa como o espaço de moradia
espaço de trabalho, espaço de lazer, então tudo. Então, aquela mesa que era apenas a mesa de jantar, era para o filho estudar, era para a gente, no final de semana, jogar um baralho. Então, a nossa casa precisou ter realmente esse multiuso. E a marcenaria, ela é importantíssima para isso. Então, assim, esse mobiliário que a gente possa usar de diversa forma é muito interessante. E eu vi, na hora de desenhar esse mobiliário que tem esse multiuso, a minha dificuldade, porque eu precisava saber se eu tinha tal dobradiça, se tal acessório ia fazer isso, eu conseguia levantar tal espaço, eu podia pegar uma mesa e rebater. Então, assim, eu vi a riqueza realmente da marcenaria e o quanto o meu projeto tinha que ser ainda melhor detalhado para que aquilo ali fosse execuível, né? Então, a gente tem essas fotos aí de alguns exemplos de um material que possa ser, de um mobiliário que possa ter mais de uma utilidade. Ainda mais porque cada vez os apartamentos, né, os imóveis estão diminuindo mais, então aquele metro quadrado tem que valer muito para mim. Então, eu tenho que aproveitar realmente cada cantinho. Quanto menor um apartamento, melhor pensado tem que ser a minha marcenaria, para que nada seja perdido, né? Eu estou fazendo alguns apartamentos de quarto e sala, que eu falo assim, meu Deus, onde é que eu vou colocar a vassoura? Então, tem lugar que, ao invés de colocar a vassoura e a escada de forma vertical, porque não tem espaço, eu vou ter que colocar a horizontal num gavetão, vou ter que pensar muito mais. Então, isso está exigindo que nós, profissionais, tenhamos assim um conhecimento maior ainda de detalhar uma marcenaria. Então, assim, é muito mais difícil, às vezes, detalhar para um espaço de 20 metros quadrados do que um de 300, 400, né? Então, eu achei isso bem interessante, essa coisa do detalhamento do projeto para um bom funcionamento de um mobiliário multiuso. Se quiser, pode passar, se alguém quiser falar alguma coisa. Tá. Isso aí. Outra tendência que eu percebi muito, eu vi muito isso também até na Casa Cor do ano passado, que são as formas orgânicas. Então, assim, eu vejo que a forma orgânica, ela é muito mais acolhedora do que um campo de 90 graus, por exemplo. Eu até imagino que para a marcenaria deve ser muito mais difícil, né, de executar algo redondo, né? Antigamente, muito antigamente, no barroco, né, tudo era muito mais arredondado, mas com o tempo foi se perdendo isso, essa coisa da marcenaria ser artesanal. Então, as formas orgânicas devem ser muito mais complexas, com certeza, de serem executadas. Mas, ao mesmo tempo, a forma orgânica, eu percebo que ela abraça muito mais você. Então, as pessoas, assim, durante a pandemia, não puderam se abraçar fisicamente, mas o mobiliário começou a abraçar a gente, né? Então, essa coisa do orgânico, a gente está percebendo isso demais. Mesmo nos móveis pequenos, então, essa coisa orgânica, acolhedora, é uma tendência que eu percebi muito nisso. Então, até em relação, assim, dos materiais, o cliente quer sentir a textura, como o João colocou, às vezes até o pelo do seu animal está estampado no mobiliário, as cores, as lâminas naturais, o toque, o cheiro da madeira. Então, assim, isso tudo são influências que o que está acontecendo no mundo se mostraram também no detalhamento do mobiliário. Então, assim, e uma coisa que eu achei muito interessante da placa do Brasil é essa coisa da nomenclatura, né? Você vê um móvel chamado pitanga, jacarandá, eu achei isso tão acolhedor, tão bacana, eu achei isso muito orgânico, eu achei muito legal. Então, se quiser passar aí, pode passar já também. Isso. E nisso tudo, eu vi também que o mobiliário com memória afetiva. Então, as pessoas querem entrar nas suas casas, querem entrar no seu trabalho, se sentir felizes. E lembrar de um móvel que foi da casa da sua avó, mesmo que aquele móvel, para poder encaixar no seu ambiente, ele tenha que ter uma nova roupagem. Então, assim, é o marceneiro que pegou uma cômoda antiga e vai fazer um restauro. Então, todo esse cuidado, todo esse capricho com um móvel antigo, às vezes você usar um guarda-roupa e agora vai ser uma cristaleira, então eu vou tirar aquela porta de madeira e agora eu vou colocar um vidro para poder a pessoa ver o móvel como um todo. Então, assim, e eu percebi muito isso com uma volta muito forte do estilo provençal. Então, o estilo provençal é um estilo que nos traz uma memória afetiva junto com ele. Mas eu imagino que como deve ser difícil para o marceneiro projetar o provençal com as lâminas com MDF já revestido,
Porque como é que ele vai fazer aquela curvinha do Provençal? Então, muitas coisas que a marcenaria, acho que deve ter tido que se adaptar para fazer os sucos, os bits. Então, assim, realmente vocês tiveram muito trabalho com a gente. Então, fazer um móvel Provençal na laca é infinitamente mais simples, né, do que você fazer com um MDF já revestido. Mas vocês estão conseguindo, vocês estão dando os pulos aí de vocês, estão conseguindo. Então, assim, essa coisa da afetividade está também junto à marcenaria. Então, eu acho que uma das coisas que eu pontuei, então, é o móvel de memória afetiva, as formas orgânicas, a busca realmente de trazer a natureza para dentro de casa. Então, assim, eu estou tão estressado, tão cansado, tão triste com a pandemia, e eu quero chegar no meu ambiente e ter essa memória afetiva, ser abraçada pelo meu espaço. Então, foram essas tendências que eu busquei para poder passar para vocês. Legal. Então, assim, a gente fechando aqui a nossa apresentação dessa relação marceneiros e arquitetos, a Maria Alice até ressaltou uma coisa muito bacana, ela foi muito feliz, né, que a gente imagina lá um design, né, um desenho diferenciado dependendo do cliente, às vezes vai para a linha Provençal, que é uma linha realmente mais sofisticada, mais complicada, né, e aí os nossos parceiros marceneiros vão atrás, vão junto aí nessa loucura, né, nessa brincadeira, assim, eu chamo de brincadeira, mas assim, de você tornar o seu cliente feliz, né, ver aquele brilho nos olhos deles, né, que eu acho que da mesma forma que a gente fica muito satisfeito com a sintonia entre os dois profissionais, né, com planejamento, orçamento, qualidade, prazo, personalização, né, ou seja, aquele móvel para aquela família, né, que vai gerar aquela memória afetiva que a Maria Alice ressaltou aí, que se não é um móvel que já vem de outra geração, ele vai passar para frente, para as próximas gerações, e o famoso pós-venda, que é muito importante até para a gente captar novos serviços. Né, a gente encerra aí a nossa apresentação, né, se a Maria Alice, o Pedro Canal quiserem complementar alguma coisa, e a gente se prepara aí para poder ir para a nossa mesa redonda aí, para poder responder as perguntas aí de vocês. Então, é isso aí, Clara. Passa a bola para você de novo aí, tá? Obrigada, Eliomar, Maria Alice, Pedro. Foi excelente a apresentação de vocês. Gostei muito, parabéns pelo trabalho, por esse momento, por essa parceria. Nós vamos iniciar, né, as perguntas do chat. Na verdade, nós temos algumas solicitações, comentários pertinentes, que eu vou estar lendo aqui para a gente poder estar conversando. Após, também as pessoas podem abrir o microfone, falar, perguntar. Mas eu acho que a Paula queria falar alguma coisa, algum comentário. Paula, se você quiser comentar, fica à vontade, depois a gente vai para o chat. Te agradeço, Clara, até porque talvez a minha fala possa já dar luz aí a algumas questões que podem ter ficado aí no meio do caminho, e com todas extremamente pertinentes, e a gente fica muito feliz até de escutar, porque certamente valida de que a gente está indo no caminho correto. Né, de que a gente realmente teve as percepções corretas de quais são as dores de mercado, quais são as dores dos nossos empresários que representamos, e também daquela cadeia toda que ele está envolvido, né? Então, alguns pontos foram falados, por exemplo, precificação. Para falar de precificação e para falar de outros apontamentos, falar, por exemplo, de medição, especificação de projeto e tudo mais, acho que a gente tem que validar... Só nivelar de que os nossos empresários, ora são aqueles que já se entendem empresários há muitos anos e têm uma postura de empresário, e ora são aqueles que eram operacionais, se perceberam artesãos, artistas, com uma grande competência técnica, porém não são gestores. Então, esses precisam do Sindmadeira com um grande apoio para entender qual o papel dele enquanto gestor e a gente auxiliar na educação dele enquanto gestor, potencializando aquilo que ele tem de técnica, né? Então, certamente diariamente a gente fica debatendo e indo contra aquela velha máxima de que o marceneiro é enrolado, que o marceneiro não entrega, que o marceneiro não cumpre prazo,
Enfim, a gente sabe que tem uma estigma aí de mercado que a gente vem com ela agarrada com alguns profissionais, e a gente traz um trabalho muito denso, tá? Uma proximidade muito forte, não só com os nossos associados, mas a gente tem um papel muito forte dentro do Sindmadeira, e isso foi entendido logo no primeiro dia de mandato ali do Nicola, de que uma vez que você é uma instituição de representatividade, você não está representando só aqueles associados, você está representando um segmento como um todo. Então, se eu mudar só os meus associados, eu não mudei a cadeia como um todo. Então, a gente tem ações estruturadas para que cheguem todos os marceneiros. Obviamente, a gente não consegue fazer tudo na velocidade que nós gostaríamos, porque a gente precisa de parcerias estratégicas, até porque, dependendo da amplitude do projeto, a gente precisa de recursos, a gente precisa de parceiros, então a gente não caminha sozinho. Uma prova disso é esse evento aqui. Quanto à precificação, a gente tem um projeto grandioso já com o Sebrae, que está em trâmite dentro do Sebrae, e também temos o material que ontem nós fizemos a modelagem já de um grande projeto para os MEIs, para os microempreendedores individuais, para que eles tenham acesso a todo o conteúdo necessário para precificação. Mas um ponto muito específico de precificação, que aí eu peço até apoio do CAL e das outras instituições que possam estar conosco, caso concordem, o Sinduscom, ele já abriu para nós a possibilidade da gente se basear na metodologia dele para trabalhar um CUB, né, um custo unitário básico para o nosso mercado. Então, assim, independente da ferramenta de precificação que vai ser feita lá na marcenaria, se você tem um índice, um indicador que está te falando ali uma média de quanto que aquele profissional deveria estar cobrando, ou seja, por metro quadrado ou não, enfim. Mas, assim, a metodologia isso vai ser estudada, né? O que importa é que o start desse raciocínio já foi dado. Então, a Placas do Brasil, as outras instituições, outros fornecedores da cadeia, todos vão ter que estar envolvidos em algum momento. Então, é um movimento que o Sindmadeira está apenas startando, trazendo como um primeiro momento aí de raciocínio. Já foi feita essa fala na época com Baraona, o ex-presidente do Sinduscom. Agora a gente vai voltar a falar com o Douglas, que recém assumiu. Então, a gente precisa desse apoio de vocês, porque nivela para todos, né? Até porque quando a gente fala de dinheiro, quando fala de pagamento, a gente não tem igualdade também, muitas vezes, na relação do arquiteto com os marceneiros. Então, como o Eliomar falou em alguns momentos, é dever de casa para os dois lados, né? E uma coisa que eu queria deixar, assim, até para as empresas do nosso segmento que estão aí conosco assistindo o evento, cada vez mais se portem e se assumam enquanto empresários realmente, né? Existem aqueles que já são conhecidos pela grande maioria de todos os arquitetos aqui, mas, assim, vocês têm um grande dificultador de que vocês são operacional, vocês estão lá no chão de fábrica, vocês contratam, vocês gerem a empresa de vocês, porém, muitas vezes, quando vocês estão à frente de um arquiteto, ou estão à frente de alguém que está especificando seu projeto, um designer de interior, por exemplo, vocês se retraem àquele operacional pequenininho que era há 2, 3 anos atrás, há 5 anos atrás, e ficam tímidos. Mas vocês têm um conhecimento técnico que é muito rico, né? Então, façam essa troca. Não deixem que o arquiteto se sinta inseguro de trabalhar com você a ponto de precisar especificar tanto e sem ter uma troca, esse diálogo que vocês propuseram, né, Eliomar, durante a especificação, muitas vezes já dá para se fazer uma conversa prévia e tal. Aos meus empresários, façam isso, estejam junto do arquiteto. E arquiteto, escute nosso empresário, ele tem um conhecimento técnico muito grande. Então, eu acho que é uma troca, uma repactuação realmente de ambas as partes, de se colocarem à disposição, de abrirem mais o diálogo, porque eu acho que isso é diminuir retrabalho para todo mundo, reduzir desperdício, reduzir gargalos operacionais. A gente reduz muita coisa no meio do caminho se a gente amplia essa relação de diálogo e entendendo vaidades dos dois lados, porque são profissionais extremamente competentes, complementares e que precisam uns dos outros, né? Então, eu acho que
A gente precisa, ao contrário, jogar todo mundo para cima e mostrar, olha, que trabalho maravilhoso. Quantas vezes que eu já não vi num post de Instagram arquitetos que colocam um projeto, um determinado mobiliário e não citam a marcenaria que executou aquele projeto. Assim como muitas vezes eu vejo o inverso. Muitas vezes eu vejo a marcenaria fazendo ali um post de um mobiliário de um projeto que ele fez, mas ele não cita qual foi o arquiteto ou designer de interior que fez aquela proposição de projeto para ele. Às vezes, essa balança bate mais ali ao contrário para o marceneiro sempre citando o arquiteto pelo medo e pela dependência de ficar sem o arquiteto para demandar serviço. Então, a gente vê bastante essa posição. Mas, enfim, eu acho que são debates muito longos e não é o propósito daqui do nosso evento. Eu quero agradecer novamente pelas falas e colocar o Sindmadeira à disposição. Estamos abertos ao diálogo, aos pontos de melhoria, mas, assim, me serviu bastante para eu ver o quanto que o Sindmadeira está alinhado com as dores de mercado e que, sim, a gente está se movimentando. Né? Todos esses pontos que foram colocados, a gente está, sim, buscando algum tipo de solução que espero que chegue na maioria das pessoas possível, na maior parte dos empresários. Última fala, prometo, tá, Luiz e Clara? É a última coisinha. Em relação a trabalhar com pessoas, com empresas que sejam regulares. Então, assim, eu peço aos arquitetos que estão presentes, aos designers de interiores que estão presentes, conheçam com quem vocês estão trabalhando. Porque, às vezes, essa variação de preço está justamente na estrutura desse cara. Então, se eu tenho um pátio onde eu tenho funcionários, eu tenho maquinário, eu preciso de licenciamento ambiental, eu preciso cumprir as regras de segurança do trabalho, várias NRs. Então, aquele custo ali daquele profissional, daquele pátio fabril, é completamente diferente do autônomo, que muitas vezes não sabe precificar, não tem orientação. Não estou dizendo que o autônomo não pode crescer e não pode se profissionalizar. Só que ele precisa buscar conhecimento para estar de igual com igual a concorrer com pátios de renome e que estão totalmente regulares, que pode bater qualquer tipo de fiscalização ali, o cara está cumprindo com todas as exigências legais. É um pátio ético, né? Então, peço a vocês, arquitetos, que também verifiquem quem são as empresas que vocês estão trabalhando para que elas sejam a prioridade, a preferência sejam dessas empresas mais éticas. E se por acaso esbarrarem com empresas não tão éticas, que não têm tanta regularidade, que está ali com um funcionário que não está com carteira assinada, que está ali com... Você entra na empresa dele, você vê resíduo para tudo quanto é lado, você vê um negócio mal trabalhado, fiação exposta, etc. Fala com a gente, manda isso para nós, porque a gente precisa orientar esse pessoal, tá? Então, é o nosso papel também trazer ética para o mercado, tá bom? Obrigada, é isso. Obrigada, Paula. Alguém quer comentar alguma coisa relacionada ao que a Paula falou, só para a gente não perder o gancho? Bom, então vou para os comentários do chat, né? Tivemos elogios e algumas solicitações, então vou ler as solicitações, tá? Para ver o que a gente consegue conversar. Gostaria que houvesse também uma aproximação com as indústrias de móveis da região do norte do nosso estado, uma vez que temos um dos melhores polos do Brasil. Além de valorizarmos e ainda é reconhecida por sua qualidade dentro e fora do Brasil. Essa é uma solicitação. Eu posso fazer uma fala rápida sobre isso. Eu até respondi essa solicitação no chat também, somente para a pessoa que colocou. O Polo Moveleiro de Linhares, ele trabalha com os móveis seriados, né? É um tipo de polo moveleiro que tem uma outra pegada, né? Eles têm um outro objetivo, um outro modelo de negócio. Porém, estão próximos, assim como o Sindimóveis está conosco também. Então, somos 3 sindicatos, o Luiz está aí conosco, que é o executivo das câmaras moveleiras, a gente trabalha a governança setorial. Tudo que está sendo tratado aqui chega na Câmara Moveleira. Tá? A Câmara Moveleira é uma Câmara Setorial da FINS, onde os 3 sindicatos estão unidos. Então, Sindimóveis em Colatina, Sindimol de Linhares e aqui a nossa região da metropolitana e sul do estado, através do Sindmadeira.
Mas, realmente, o modelo de negócio de Linhares são móveis seriados, trabalho em escala, volume, eles não trabalham tanto essa coisa da diferenciação. O que tem mais lá para o norte é a questão de Marilândia, que é um grande polo lá com muitas marcenarias boas também, mas Linhares, em específico, que é o polo moveleiro reconhecido no país inteiro, ele trabalha com móveis seriados. Só completando também, Clara, se me permite, no dia 18 e 19, como eu já falei lá no começo, agora de abril, o CAL vai levar o evento chamado CAL Presente lá para Linhares, e que nós lá vamos apresentar algumas palestras, dentre elas, essa da Placo do Brasil, e é um evento presencial, então é uma oportunidade até dessa aproximação também nessa parte da arquitetura, nessa parte técnica, acho que para a pessoa que fez essa sugestão aí. Então, realmente é interessante essa interiorização do nosso trabalho. Bom, o próximo comentário, com relação à dor da Maria Alice, referente às diferenças de preço, minha sugestão seria o Sindmadeiras criar materiais de campanha para os distribuidores trabalharem e levar isso para todas as marcenarias, criar uma campanha de precificação. Obrigada. Eu também já havia falado ali no chat com essa pessoa que fez a... Desculpa, me lembra o nome, Clara, por favor, para não ser deselegante. É Natan. Paulo, isso. Obrigada pela consideração. E, assim, como eu havia colocado, a gente já está trabalhando essa questão da precificação, mas eu acho que toda fala, toda ideia é muito bem-vinda e está anotadinha aqui. Obrigada. Ok, gente, mais alguém quer fazer algum comentário, quer perguntar alguma coisa? Podem ficar à vontade, né? Abrir os microfones, a gente está aqui nesse momento para isso mesmo, um momento muito rico de todos, né, de todas as falas, e podem ficar à vontade. Depois da nota, fazer uma foto. Ô, Luiz. Fala, mestre. Luiz, eu vou falar diretamente para você, e juntamente com a Clara. A gente está pensando se tem essa possibilidade de aproximar a federação, né, a FINDES, Federação daquele Estado, juntamente com o SEBRAE, CAL, a gente criar algum modelo já pensando nessa aproximação, nesses gargalos que está acontecendo. O SEBRAE tem muita coisa, profissionais bem bacanas, no sentido de informações, a FINDES também. Eu acredito que a gente, de repente, tem um dever de casa, a gente se aproximar, criar um grupo, ou criar uma mini-câmara, ou criar algo nesse sentido, para a gente estar junto com o CAL, ou dentro da FINDES, ou até mesmo a gente lá dentro do CAL, para a gente já criar esse novo modelo aí, para não ir projetos, trabalhar com projetos bem pensados, com conclusões de marcenaria com custo menor, fazer essa aproximação, para quando chegar lá na ponta do cliente, já está tudo bem pensado, especificado, e fechar o negócio. A nossa intenção, essa rodada, é isso mesmo, essa reunião online, buscar negócio, fechar negócios, e eu acredito que possa sair alguma coisa aí da federação. Tem possibilidade? Você acha um grupo de trabalho atenderia essa sua solicitação? Eu acho que poderia ser um grupo de trabalho ou até mais, de repente, criar algo mais forte com o CAL. Assim, uma câmara, uma mini-câmara, vamos falar mini-câmara, tá? Que entre os dois a gente consiga essas dores. Entendeu? Presidente, pelo que eu tenho acompanhado dos grupos de trabalho da FINDES, o que o Luiz está propondo é bem isso mesmo, vai chegar no que você quer. Os grupos de trabalho têm sido muito densos, tem. Tá bom. Aí eu tenho que ver a opinião do Aleomar, que ele acha, a opinião da Maria Alice, do Pedro, de toda a diretoria depois, né, ou agora. Eu acho perfeito. Isso aí. Acho perfeito. Mas uma das coisas mais importantes que eu falo é a educação. Então, assim, todo esse processo tem que começar na educação, ou seja, nas universidades, né?
Então, assim, isso é muito importante, porque se a gente souber como projetar, a cadeia toda vai melhorar. Olha, gostei demais essa questão das universidades. Perfeito, é por aí mesmo. Fazer isso, levar lá para o meio acadêmico, criar essa estrutura bem feita, que isso a gente vai diminuindo no longo do tempo, a gente consegue manter essa cultura. Muito bom, obrigado. É perfeito, porque é um trabalho que ele tem a técnica e tem a parte artesanal, né? Então, a gente tenta diminuir o máximo possível essa parte do improviso, do artesanal, e transformar ela no mais profissional possível. Mas é como a Maria Alice ressaltou, isso começa lá na base mesmo, mas eu acho que esse grupo de trabalho, né, não sei qual seria esse nome aí, ele pode orientar e criar algumas estratégias justamente para atender esse público que está aí iniciando, o público que está lá no começo, né, da carreira, e, obviamente, atender as pessoas que já estão no mercado. Eu acho muito salutar a gente ver isso de forma muito positiva. Nicola, pode contar com a gente sim, tá? Muito obrigado. Nossa, estou muito feliz só de saber que você e o grupo aí, a diretoria, aceitou esse desafio. Ok? Muito obrigado. A gente tem aqui no CAL uma comissão de ensino e formação, né? Isso é um assunto que pode ser pautado nessa comissão de ensino e formação, que tem a ver com essa relação com os egressos, com a formação, com a questão do currículo mínimo, do currículo essencial. Então, acho que é bem interessante essa discussão. E uma outra coisa também que é interessante, não em relação ao mobiliário, mas sistema construtivo com madeira. Eu acho que a gente está muito aquém no Estado, no Brasil, nessa discussão da dual frame, da gente usar esse sistema de madeira que é sustentável, que é o sistema construtivo mais sustentável, né? Dependendo da forma como a gente trabalha. E a gente tem muita pouca discussão, até fazer uma provocação para Placas do Brasil, de repente tem alguma discussão nessa área, né? Se tem interesse de trabalhar nisso, que eu acho que é um mercado ainda a ser conquistado, é um mercado ainda a ser trabalhado, e é o futuro. Para mim, um dos futuros da construção, dos sistemas construtivos relacionados à arquitetura, é o sistema com madeira. Ótimo, obrigado. Só para ilustrar, né, o setor de construção civil, dentro da Câmara de Base e Construção, eles têm um grupo de trabalho específico de universidade e indústria, né? Foi realizado, inclusive, nessa semana um evento que aproximou muito as faculdades, a universidade, com as demandas da indústria, como se fosse uma rodada de negócios também, né? Para demonstrar assim, quais são os gaps que a indústria tem, né, em relação à necessidade de formação em nível superior. Ótimo. Olá, bom dia. Gostaria só de ressaltar, né, uma importância que... Bom dia a todos, né, primeiramente. Sobre essa importância do arquiteto com marceneiro, né? Há muito tempo eu trabalho com 3 marceneiros e eu especificava os mínimos detalhes, parafusos, coisas assim que o marceneiro já no dia a dia dele saberia o que eu deveria especificar, né? E aí, um dia, esses marceneiros, a gente se reuniu e ele falou, Natália, você perde muito tempo detalhando tanta coisa que é o básico que a gente sabe. Então, vamos tentar agilizar melhor o seu processo. Especifique, mas não perca tempo com coisas práticas que a gente, que é da marcenaria, a gente já sabe que a gente tem que deixar uma qualidade boa, né? Nesse móvel, se é um móvel para uma sala, para um quarto, a gente já sabe o acabamento para determinado cliente. E assim, quando eu comecei a trabalhar com eles, gente, 20% do tempo de projeto que eu gastava, eu reduzi. E como que isso foi importante, essa parceria com eles. Até porque antes eu especificava tudo que vocês poderiam imaginar para não sair errado. E ele falou, Natália, tem coisas que é prática, a gente sabe que funciona e a gente vai fazer. Você só acompanha, mostra, né, o seu projeto, debate com a gente, mas tem coisas que não há necessidade. E então, aquele tempo que eu perdi, vou botar 20% do meu tempo especificando aquilo, eu já poderia estar trabalhando em outro móvel para estar passando para ele. Então, assim, achei muito interessante esse contato, né? Tanto com os marceneiros, quanto o Sim de Madeira, o CAL, a Findes. Então, assim, é muito interessante, tem tudo para dar certo essa parceria, e eu acredito, assim, que é só maravilhas.
Um depoimento bacana. Muito obrigado, viu? A gente, eu acho que Obrigado. as pessoas que organizaram o evento aí, é isso que a gente está buscando, né, Nicolas? É isso aí. Eu estou muito, assim, muito feliz de saber de um depoimento desse. Isso só tem a acrescentar. É muito bom saber, é muito bom. É muito bom. Gostei. Ei, pessoal, bom dia a todos. Glenda falando aqui também do Sindmadeira. Quero parabenizar todos aí pelo evento e pelas falas do João, Eliomar. Gostei de ouvir a Natália falando, claro, o nosso presidente aí também, Nicola, enfim. Natália, para quem não sabe, arquiteta é minha prima, tá, gente? Bom, é bacana, muito bom. Gostei de ouvi-la falar. Mas eu gostaria até de sugerir aí, Nicola, para a gente, para os arquitetos, para o Eliomar, quem sabe a gente não poderia fazer aí visitas orientadas a essas grandes marcenarias, empresas que nós temos, que a gente tem certeza do trabalho e certeza e confiança que vai sair um bom trabalho. Acho que a gente também poderia pensar nessas visitações junto com os arquitetos e, claro, os designers de interiores. Acho que seria bem legal. Já disponibilizo aí a Ecoprêmio Colchões, a gente está lá, já temos feito algumas visitações lá com profissionais e acho que seria interessante a gente estender isso para outros tipos de empresas, tá bom? Mais uma vez, eu parabenizo a todos aí, foi excelente, está sendo muito boa a reunião. Nossa, grande ideia, hein, Glenda? Parabéns, viu? Uma ideia muito bacana, essa da visitação. Excelente, Glenda. Inclusive, é bom porque a gente vai conseguir demonstrar também, como você está sugerindo, os pátios médios e grandes, isso é excelente para mostrar aquilo que eu tinha falado antes do pequenininho que não tem estrutura. Né, assim, que vocês pagam uma conta muito mais alta, então o seu processo de precificação é completamente diferente, né? Então eu acho muito legal eles verem em loco como que a empresa regular funcionando, né? Acho muito legal. Parabéns, Glenda. Obrigada. Já vamos. E aí, Paula, não posso deixar de citar também, Paula aí que está fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho aí também no Sindmadeira como nossa executivos aí de projetos, né? Então está sendo muito importante. Aí, Paula, já vamos colocar isso aí. Quem sabe a gente já faz, de repente, nos próximos meses. Podemos iniciar, inclusive, na Ecoprêmio, tá bom? Muito obrigada aí, gente. Iniciar na Ecoprêmio, eu já estava intrínseco já. Eu acho que, bom, eu já estou aqui, por que não começarmos por lá, né? Maravilha. Vai ser um prazer receber a todos, tá? Bom, gente, algum comentário, algum aviso que vocês gostariam de informar aqui, nesse momento? Eu gostaria de dizer que vocês, marceneiros empresários, deixar os nossos escritórios bem abastecidos das suas amostras, o que é muito importante para a gente poder mostrar aos clientes, levar para a casa deles. Então, assim, os catálogos não dá para ver lâminas de madeira pelo celular, né? Você tem que pegar, você tem que tocar, então deixar a gente sempre abastecido e atualizado das amostras é importante também. Eu sei que deve custar muito caro um catálogo, então, assim, talvez buscar uma forma de barateá-los, não sei, mas a gente precisa estar abastecido também das tendências, né? Marilice, pegando até o seu gancho aí sobre catálogo, né, sobre amostras e tudo mais, a gente, como empresa de painel, disponibiliza, né, para o marceneiro, para o arquiteto, esse trabalho. O que a gente tem contato direto acaba que a gente já consegue direcionar direto para os escritórios, para as revendas, e se por acaso alguém que ainda não tem os nossos materiais, as nossas amostras, em todos os pontos de revendas, nós estamos em todas as revendas do Espírito Santo, tem os nossos materiais para que possam ser utilizados. Então, enfim, Brinde, Orlete, todas as revendas que existem no Espírito Santo, a gente está presente. Eu gostaria de pegar o gancho, né, da Maria Alice, dessa importância dos catálogos, gente. Assim, a gente está numa era bem digital, porém, os nossos clientes, eles não se adaptaram ainda a esse processo digital. Recentemente, eu fui fazer uma amostra, né, de projeto e produto com especificação com o cliente, e ele falou, Natália, eu não estou conseguindo visualizar com esse catálogo digital. E aí eu vejo a necessidade ainda desse mercado de ter um catálogo físico em mãos, né? E também madeira, gente, a gente não consegue ter a textura, ver o brilho da madeira com um catálogo, que ele é um catálogo só de impresso, sem a textura. O correto seria aqueles catálogos antigos que uma plaquinha fininha da madeira, para a gente ver como que é aquela madeira, mostrar para o cliente, porque às vezes ele olha uma imagem e fala, essa madeira, e quando chega, a gente sabe que a imagem não é 100% real do que é você encostando, você tendo acesso àquilo, né? Então, acho bem interessante essa colocação da Maria Alice.
Eu também comungo de todas essas informações aí, dessas demandas que vocês estão nos pedindo, nos orientando também, na forma de orientação. É um dever de casa, né? A Placa do Brasil tem esse dever de casa. De repente, Leomar, a gente pode fazer isso com outros fornecedores, esse bate-papo. Exemplo, temos a Bloom, que é muito, vocês demandam muito, tem muitos projetos que a Bloom, alguns arquitetos demandam. Eu já conversei com o pessoal da Bloom, se vocês acharem interessante, a gente também pode aproximar esse fornecedor de um bate-papo igual a esse, de repente ver com ela catálogos, alguma Os coisa... puxadores, né? Os puxadores. Muito Eu acho que é interessante. interessante. Vamos fazer isso. Eu já vou entrar em contato com alguns fornecedores para a gente já atender essa demanda de vocês. Se eu não me engano, LED para marcenaria, acessórios de marcenaria, né? Os LEDs, os interruptores, tudo que a gente envolver, a gama da marcenaria é importante para a gente. Obrigado. A gente vai tentar arrumar uma forma de isso ser feito. E a gente passa para vocês. Agora está na moda a gente montar multiboards. Você monta com tudo, né? Você faz aquela... Você monta e passa essa sensação que o João... Né? No slide dele, nos slides dele, é exatamente o multiboard, né? Das cores, tendências, enfim. E a pessoa quer ver, a pessoa gosta de ver isso. Acho que isso conquista, inclusive, o cliente, né? E quem quiser também, as amostras da Placas do Brasil, a gente disponibiliza geralmente uma box, né, com essas amostras soltas, que a gente já fez propositalmente por isso, para montar esse moodboard, né? Enfim, que a gente consegue montar ali quando vai dar um start no projeto, idealizar tudo isso. Então, eu já disponibilizei meu e-mail aqui, quem quiser também essas boxes, até mesmo para ser, enfim, mais confortável, a gente consegue estar enviando para o seu endereço. Então, só solicitar ali, colocar nome, endereço, me envie por e-mail, olha, João, preciso de uma amostra, de um catálogo, de um box, que a gente disponibiliza assim, tá? Geralmente isso acontece através do nosso site, também pelo nosso Instagram, mas quem quiser também mandar para a gente no meu e-mail, já encaminho direto do setor de marketing, também vai estar chegando até vocês essas amostras. Já valeu, aqui, ó, morro de inveja, eu tenho uma minha aqui, ó. Ah, é? Tá apaixonada. Eu Muito também, legal. tô com a minha aqui, ó. Muito legal. Maria Alice, assim todo mundo vai pedir. Já era, tá? Porque é muito E Maria legal. Alice, e sempre ela vai acompanhada de uns mimos também, né? Não, tem que falar dos mimos que eu adoro. Então, lembrando que vai com mimo essas caixinhas. Então, quem quiser solicitar, fique à vontade ainda, para quem não tem as amostras. E aproveitando para reforçar já sobre mimos e presentes, que os nossos livros estão lá, não é, Clara? Como é que ficou o processo? É para as pessoas pegarem na portaria da Fins, é isso? Isso. Eu vou pedir que as pessoas me enviem um e-mail antes de vir buscar, porque a gente precisa autorizar a entrada aqui no prédio. A gente não pode deixar lá na portaria. Tá? Então, eu vou deixar o meu e-mail aqui, por gentileza, vocês me encaminhem e venham buscar, né, que o presidente Nicola disponibilizou esse material rico aí, falando da história do móvel capixaba, né, presidente? É isso aí. Você pode repetir Bom, gente, Clara? Eu vou colocar aqui no chat agora, tá? Eu vou colocar no chat o meu e-mail. No chat já tem o e-mail do João Jantorno e também vai ter o da Clara, e também tem um e-mail que eu citei lá no comecinho, porque talvez as pessoas nem todos estivessem aqui no momento, de que todas as dúvidas técnicas sobre especificação e etc., que vocês quiserem mandar também para o Sind Madeira Auxiliar, tá? Com o olhar mais das indústrias de madeira, né, e de móveis e tal, vocês podem mandar para madeiraemóveis.com.br, ok? Eu acabei de colocar o meu e-mail também aqui no chat, tá? Para retirada do livro. Bom, gente, agora a gente gostaria de pedir a gentileza de todos abrirem as câmeras para que a gente possa fazer a nossa foto, né, do nosso evento. Que legal. Vou me arrumar. Paula já até soltou o cabelo, já fez um chá. Vamos passar perfume. Você precisa ver os vídeos dela de mensagem, são fantásticos. Tem tu, vai tu mesmo, Luiz. Natália estava se escondendo, mas agora tem que aparecer, viu, Natália?
Vamos aproveitar, né, que agora a gente não tem mais a obrigação da máscara. Isso é um marco na nossa vida. Eu vou tentar responder quem está sem vídeo e depois tiro uma completa, tá? Espera aí só um minutinho. Tá. Fiz besteira aqui, peraí. Esqueci como é que faz aqui. Ok. Agora só quem está com vídeo vai aparecer. Perfeito, já tirei as fotos. Tá? Clara. Pode falar, Nicole. Você me diz a quantidade do livro que eu tenho que levar? Você pode me dizer depois? Sim, vou informar, depois eu vou te encaminhar tudo no relatório. Nosso grupo também. lá. Obrigado. É porque Pode aí você ficar me fala, eu tranquilo. levo, e você marca um dia, né, para o pessoal buscar, é isso? Isso aí. Eles me encaminham um e-mail, eu agendo aqui com eles. Tá bom, então. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Bom, gente, se não houver nenhum comentário a mais, né, a gente encerra. A Findes, por meio do Mais Negócios e nossos parceiros deste evento, agradece a presença de todos que prestigiaram o mesmo. Esperamos que o conteúdo tenha impacto positivo e informamos que daremos continuidade a esse momento com outros eventos correlatos para prospecção de novas oportunidades de fornecimentos relacionados a esse setor. Em breve a gente vai informando. Tenham todos um ótimo dia. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal. Grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vamos verificar? Vamos ver.